está aqui para poder comentar rapidamente sobre a correção da prova da Polícia Penal na parte de informática, né? Lembrando que a gente trabalhou bastante com os alunos aí essa parte da informática para concurso, então vamos lá rapidinho. Antes aqui, pessoal, de começar a passar, eu estou usando a prova do gabarito A, tá? A prova A. Então, às vezes pode dar divergência da letra do gabarito, mas as questões são as mesmas, só mudaram de ordem. São cinco tipos de prova, né? Prova A, B, C, D e E. Bom, conforme eu já comentei em alguns grupos aí que eu participo, pessoal, eu achei relativamente essa prova fácil, né? No nível de padrão da Selecom, como era esperado, como a gente cansou de esmiuçar. Então vamos lá, essa primeira questão aqui, ela é muito tranquila, tá? Então ela tá falando assim, ó, no que diz respeito ao sistema operacional Windows, versão 10, instalado no idioma português, e um ícone localizado na área de notificação, tem por finalidade específica o ícone e a finalidade descrita ao seu lado são respectivamente. Então o que a gente tem que entender? O que está desenhado e o que está escrito. Bom, quando eu olho o que está desenhado, pessoal, esse aqui é o símbolozinho do USB. Esse é o símbolozinho de recarregando, né? Ou seja, conectado à bateria, a energia recarregando. Então, nós temos esses dois tipos aqui. Então a primeira, a gente sabe que é USB e a gente usa para poder acessar e ocultar a janela do painel de controle, pessoal? Não. A letra B, remover tudo que esteja armazenado na pasta? Também não, igual a gente falou, que é para energizar. A C, remover o hardware e ejetar uma mídia com segurança? Sim, pessoal, isso aqui é para poder ejetar o USB conectado. E aí a última, obviamente, também não vai ser a letra D, acessar e ocultar a janela do painel de controle. Então, também não. Resposta aqui, letra C. Show de bola? Questão 17. No que diz respeito à internet, são caracterizados conceitos e recursos a seguir. Bom, existe um termo que define um tipo de rede de computadores utilizado para comunicação interna na equipe de corporação. Bom, antes eu já podia parar aqui, eu já ia imaginar que a comunicação interna, ela quer dizer intranet. A gente sabe que internet é um acesso, uma comunicação externa, né? E uma extranet é uma intranet que possui acesso controlado com o meio externo. Mas então vamos lá, não temos a opção extranet, então de cara eu já ficaria com a opção de intranet, entre a letra A e a letra C. Depois, ao acessar essa rede, os funcionários recebem comunicados, trocam informações com outros departamentos e consultam dados necessários para o desempenho de suas atividades. O tipo de software, o tipo de software o tipo de acesso a sites é feito por softwares como o Google Chrome, Firefox, Mozilla e o Edge. Bom, nós sabemos que esse tipo de software são os browsers ou navegadores. Então, a opção aqui só pode ser a letra A. Show de bola, pessoal? Muito fácil. Vamos para 18. No uso dos recursos do processador de textos, o Word do pacote MS Office 2019 instalado no idioma português do Brasil, um funcionário da Sejusp realizou os procedimentos descritos a seguir e após a digitação de um texto inicialmente com alinhamento justificado, ele fez duas coisas. Ele aplicou um triplo clique em uma posição dentro do primeiro parágrafo digitado. Então ele chegou lá e deu 3 cliques normais e posicionou o cursor em uma palavra no segundo parágrafo e aplicou um duplo clique nessa palavra. E aí ele está perguntando, os procedimentos elaborados pelo funcionário em 1 e 2 são respectivamente. Bom, ele selecionou o parágrafo inteiro e depois selecionou a palavra inteira, selecionou a palavra na posição do cursor e depois selecionou o parágrafo inteiro, centralizou o parágrafo inteiro e selecionou a palavra inteira, mudou o formato do parágrafo nas duas colunas e excluiu a primeira. Ora, pessoal, essa aqui é a letra A. Se você pegar um texto e digitar em um parágrafo ou 2 parágrafos que seja, se você der 3 cliques ou um clique triplo no primeiro parágrafo, ele vai selecionar todo. E já se você der 2 cliques numa determinada palavra, ele vai selecionar somente aquela palavra. Se você der um clique, ele vai posicionar o cursor aonde você clicou. Beleza, pessoal? Questão facinho. Bom, questão 19. E aí você olha aqui no slide, você vê que tem bastante informação. Mas era normal, era esperado, foi comentado por mim em sala de aula várias vezes esse tipo de questão e caiu exatamente o que a gente comentou em sala de aula. Quem fez o cursinho aí com o Thiago, né, se deu bem, acredito que tenha acertado.
Vamos lá, vamos entender algumas coisas aqui, algumas nuances dessa questão. A planilha da figura abaixo ela foi criada no Excel, no pacote MS Office 2019, e instalada no idioma português Brasil, tendo sido realizados os procedimentos. Então, só encher o texto aqui no enunciado. Nas células F7, que é essa aqui ó, da menor cotação, ó, então F7 começa aqui, F8, F9, F10 e F11 foram inseridas expressões usando uma função para determinar o menor valor entre as cotações dos fornecedores indicadas nas colunas C, D e E. Então o que ele fez aqui? Ele programou e depois ele repetiu, mas ele programou aqui uma função que pega o menor valor dessas três aqui, ó, né? No caso, a coluna C, a D e a E. Nas células G7, G8, G9, G10 e G11, que são essas aqui, ó, o que ele fez? Foram inseridas expressões usando uma função se para mostrar o fornecedor que venceu a licitação para o item considerado com base na menor cotação. Então, ele ia pegar aqui a menor cotação e ele ia fazer o que? Um se. Se o MG1 for menor que essa, então é ela. Se não, parará, então, ou seja, ele queria mostrar qual que foi a empresa vencedora, né? A MG1, a MG2 ou a MG3. E aí tem toda a planilha desenhada aqui para você observar. E nós temos as opções aqui, pessoal. O que eu quero falar para você? Às vezes, isso falei várias vezes dentro da sala de aula, a resolução não precisava quebrar a cabeça, montar funções, montar fórmulas. Sem fazer contas, a gente vai resolver essa questão com dois detalhes básicos. O primeiro é que se a gente observar aqui, ó, ele utilizou a função menor e a função mínimo. Tá vendo aqui, ó, a e a B menor, a C e a D a mínimo. O que acontece, pessoal? A função menor, ela exige por default, por padrão, um parâmetro, seja o primeiro menor, o segundo menor, o terceiro menor, o quarto maior e a maior, que é o contrário dessa aqui, também. Então você tem a maior, né, a primeira maior, a segunda maior, a terceira maior ou a quarta maior. Então, depois aqui, ó, do intervalo, que no exemplo aqui nosso é o C11, 2 pontos é 11, teria que ter um ponto e vírgula e um parâmetro 1, por exemplo, para eu saber que era o primeiro menor valor da série. Então eu descarto a A e a B. Por quê? Porque está errada a sintaxe da expressão. E a gente falou isso bastante. Quando não tem, você já descarta essa opção. Então a gente sobrou com a função mínimo. O que acontece? Lá em cima, o pessoal escreveu determinar o menor valor. E aí as pessoas, obviamente, já foram diretas na resolução da expressão da função menor. Só que o que acontece? A função mínimo, ela faz exatamente a mesma coisa, pessoal. Então a função mínimo, ela faz a mesma coisa que a função menor. A diferença é que na função menor você pode parametrizar, sendo o primeiro menor, o segundo menor, o terceiro menor ou o quarto menor. E a função máximo e maior é exatamente da mesma forma, que é o contrário, né? A função maior, ela também exige o parâmetro e a função máximo não. Então no caso aqui a gente sabe que ele usou a expressão mínimo. Então é a letra C ou a letra D nesse gabarito aqui. Aí o que acontece? Nós falamos bastante em sala de aula sobre as referências absolutas, né? E aí o que acontece? Caiu aqui, ó. Então repare que aqui eu estou usando o E comercial e aqui eu estou usando o cifrão que é das coordenadas absolutas, né? Aquela que não muda. Então, quando eu bato o olho aqui, eu descarto a letra C justamente por causa disso aqui. Você não utiliza esses parâmetrozinhos aqui do E comercial. Você utiliza, quando utiliza referência absoluta, e aqui só para confundir, né? Nesse exemplo aqui, só para ficar um pouco mais difícil a questão, ele usou o cifrão aqui, né? As referências absolutas. Então, a resposta, sem fazer muita conta, só por dedução, a gente sabe que é a letra D, beleza? E aí eu tenho a 20 para finalizar, onde no que diz respeito ao PowerPoint do pacote MS Office 2019 instalado no idioma português do Brasil, duas características são pertinentes ao uso desse software. A primeira, por padrão, default, as apresentações salvas na opção salvar neste software no formato apresentação do PowerPoint geram arquivos cujos nomes possuem uma extensão específica. Então atentar, pessoal, que ele não falou salvar como uma macro de apresentação, ele falou salvar, que é aquela primeira opção que é por padrão. Então quando eu clico em salvar, sem ser nas opções salvar como, ele vai salvar como PPTX,
que é a extensão padrão, principalmente porque é o Office 2019. Então, se fosse lá atrás, PPT, sendo extensão nova, PPTX. Então você poderia até fazer essa confusão com a letra A e com a letra D. Mas respondido que é a versão 2019, então a gente sabe que é PPTX. Beleza. Depois, em 2, existe um recurso que concentra todas as características da apresentação em um slide, tais como fontes, estilos, animações, possibilitando que o usuário herde essas características de aparência para todos os slides da sua apresentação. Esse é o famoso slide mestre, que você configura um e vai copiando e ele vai trazendo por padrão as configurações anteriores. Show de bola, pessoal? Resposta letra D, fácil, fácil. Bom, igual eu comentei, eu acredito que essa prova ela tenha tido um padrão bem tranquilo na parte da informática. Quem se preparou, principalmente quem estudou bastante a banca Selecom, né? Quem nos acompanhou aí, com certeza conseguiu resolver porque ela estava num padrão que eu, praticamente como professor de informática, considero um padrão tranquilo de se resolver. Tá ok? Espero que todo mundo tenha acertado essas questões aí. Depois a gente volta com mais dicas. Grande abraço, pessoal!